meus amores, como é que vocês estão? Estão bem? Nossa aula vamos estar começando agora. Aula de Geografia do 8º ano do Ensino Fundamental, a nossa aula 7. Qual é o tema? Padrões econômicos dos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vamos saber um pouquinho desse que não é bloco econômico. Vamos saber? Bora lá juntos? Por quê? Porque você precisa, meu aluninho do 8º ano, conhecer a situação do Brasil e dos demais países da América Latina e da África, assim como uma grande potência estadunidense na ordem mundial do pós-guerra. Vamos juntos? Brasil. Brasil, na nossa nova ordem mundial, com a nova geopolítica, ela vem adquirindo o quê? Um papel muito importante, mais relevante, forçando a sua presença no grupo das nações emergentes. Não é só porque ele é um grande, gigante, nação, não. Mas é porque nós somos Brasil arretado. Mesmo de todas as dificuldades que nós temos, meus amores, vale a pena amar o nosso querido e amado Brasil. Então, você sabia, primeiro, que a nova ordem mundial, dentro do contexto econômico, político e militar, entre os Estados, no plano internacional, no período que sucede a queda do Muro de Berlim, que foi em 1989, e o fim da Guerra Fria, que deu nesse mesmo período, que o sistema capitalista se consolidou até o momento como a primícia dominante e os Estados Unidos como a principal potência mundial? Gente, foi a partir daí que começou o grande crescimento dos Estados Unidos, como ele é hoje. Aí está aí a queda do Muro de Berlim, né? Porque dividia as Alemanha e tal. Com isso, teve início de nova vida, novo sistema, melhoria do capitalismo, enfim, melhoria para esse povo que estava dividido. Então, nesse período chamado de multipolar, para designar as várias potências que dominavam a ordem mundial, que eram o Japão, os Estados Unidos, a União Europeia e a China, e a unimultipolar, para trazer referência a um papel destacado aos norte-americanos frente aos demais, ele é marcado por novas perspectivas. Antes, no mundo bipolar, as corridas armamentistas e o espacial, elas é que ditavam o ritmo do desenvolvimento. O que agora ocorre no segundo plano, em entretenimento e ritmo de crescimento, tanto social e econômico das nações. Quando era chamado bipolar, porque era os Estados Unidos de um lado e ex-União Soviética do outro, tá? Quando caiu o Muro de Berlim, queda de Guerra Fria, aí foi um novo modo chamado multipolar. Outras nações também estavam ditando as regras dentro do crescimento social e econômico, tá bom? Aí você brinca que a Guerra Fria foi justamente isso que eu acabei de falar. De um lado, a antiga União Soviética, que hoje é a Rússia. Tá aí, ó, ursinho brabo. Do outro, tio Sam, Estados Unidos, também brabo. Ambos estão se degladiando só com os olhares. Deu para perceber no slide aí, meus amores? Pronto. Isso era a Guerra Fria. Nesse contexto do Brasil da nova ordem mundial, pautou-se uma transformação dentro do comportamento político e econômico. Então, no âmbito político, gente, a gente estava saindo do regime ditatorial. Ele foi substituído na década de 80 por uma democracia presidencialista, quando governos posteriores adotavam uma política neoliberal, minimizando a participação do Estado na economia, garantindo assim o predomínio da iniciativa privada. Então, alguns setores estratégicos, como a mineração, os transportes, as telecomunicações e a energia. Vê que melhoria deu, né, gente? Esse era o contexto da década de 80 para cá. Aí você está vendo para o lado novamente as chaves. Bombas atômicas, aviões, tanque de guerra, armamentos bem do lado dos Estados Unidos, perdão, agora do lado da Rússia e do outro lado dos Estados Unidos, né? Dentro do contexto que foi a Guerra Fria, os dois senhores assim olhando assim, tá? Então, teve a OTAN, tão falado ultimamente a OTAN, né? Quem é a OTAN, gente? É uma organização do Tratado Atlântico Norte, por vezes chamada de Aliança Atlântica. Por quê? É uma aliança militar, gente, intergovernamental, baseada no Tratado do Atlântico Norte, que foi assinado em 4 de abril de 1949. Está aí a OTAN e os países que participam dela. Tá lembrado? A guerra atual, a desculpa da Rússia querer invadir a Ucrânia porque ela estava a fim de entrar aí, na OTAN? Pronto.
Então, vamos conhecer agora a BRICS. BRICS, gente, é um agrupamento de países de mercados emergentes em relação ao seu desenvolvimento econômico. Não é um grupo econômico, tá? Trata-se de um acrônimo de língua inglesa que é geralmente traduzida como os BRICS ou os países BRICS, ou seja, alternativamente, como os 5 grandes grupos ou 5 grandes. Então, o agrupamento começou com 4 países sob o nome de BRIC, que foi Brasil, Rússia, Índia e a China. Até que em 14 de abril de 2011, o S, que está no BRICS aí, foi acrescido pela admissão da África do Sul, que vocês sabem, essa sigla em inglês. Em inglês ela fica South Africa, tá certo? Então entrou o S aí. Ok, meus amores? O grupo, ele não é, gente, preste atenção, não é um bloco econômico, como muita gente diz, o bloco econômico, como NAFTA, como Mercosul. Não. Ele é uma associação comércio formal, como um caso da União Europeia. Ele não é um bloco econômico, ele é uma associação. Diferentemente disso, os 4 países fundadores, eles formaram como se fosse um grupo político, ou uma aliança, que assim converter o seu crescimento e poder econômico em uma maior influência geopolítica, tá, meu 8º ano? Presta atenção. Então, desde 2009, esses líderes realizam cúpulas anuais para ver como é que está a situação, o que precisam, quais são as necessidades desses 4, que agora são 5, entendeu? O governo sul-africano, ele procurou os membros do BRICS em 2010. O processo de admissão formal começou ao longo de agosto de 2010. A África do Sul ela foi admitida oficialmente como uma nação do BRICS em 24 de dezembro do finalzinho de 2010, após ser convidada pela China e outros países do BRICS para participar do grupo. Então, acrescentou o S do BRICS, que agora representa o South America, ok? Que é a América do Sul, certo? Em inglês. Os líderes atuais, gente. Os líderes atuais é o nosso querido Brasil, né? O nosso queridíssimo Jair Bolsonaro. A Rússia, com outro queridíssimo chamado Vladimir Putin, da guerra aí, né? A Índia é o Nirverinda. Gente, eu vou pedir perdão, tá? É o primeiro-ministro da Índia e da China, da família da Xi Jinping, que é o presidente, tá? Desses 4 líderes. E, por último, da África do Sul, o Cyril Ramaphosa, que é o presidente, tá bom? São os 5 aí, tá? Mais uma curiosidade, meus amores. Os países formadores do BRICS são marcados por países emergentes, suscetíveis de crise econômica e com grandes falhas que vai garantir socialmente para as populações, infelizmente. Mas nem tudo é perfeito, ok? BRICS aí, o que é BRICS, gente? É uma instituição de grupo chamado BRICS. Foi criado um banco de reservas emergenciais para eventuais socorros econômicos. Também fortalecer as economias dos países. São as características do BRICS, tá? Também tenta estabelecer cooperação de áreas técnicas, científica, cultura e setor acadêmico entre eles. A China, por exemplo, ela é uma nação com o maior crescimento econômico dos últimos 25 anos no mundo, com a média de crescimento do PIB em torno de 6% ao ano, gente. A renda per capita da China tem crescido cerca de 6% no ano, em média, nos últimos 30 anos, e a mais de 15% em média aos 25 anos de exportação, que reduziu drasticamente a pobreza no país, mas esse rápido crescimento também trouxe grande desigualdade na distribuição de renda, porque uma coisa rápida demais, sem processo, sem ser gradativamente, acontece, é o famoso 8 e 80, né? Beleza, a gente cresce, mas também vai crescer também grandes desigualdades no país. Vamos passar aí estou mostrando a bandeira da China, o crescimento a nível econômico aí bombando, né? Subiu, também subiu as grandes desigualdades. E o que era no início apenas uma classificação utilizada por economistas e cientistas políticos para designar um grupo de países com características econômicas em comum, passou, a partir de 2006, a ser um mecanismo internacional. Isso porque o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, que foram os 4 primeiros, eles decidiram dar um caráter diplomático a essa expressão na 7ª Assembleia Geral das Nações Unidas, o que propiciou, gente, uma realização de ações econômicas coletivas por parte desses países
bem como a maior comunicação entre eles, né? Então foi ótimo, porque entre eles está se garantindo aquelas qualidades ali, aquelas características. Se eu necessitar algum problema de arquitetura, como tem na África, o Brasil foi mandou alguns arquitetos, alguns engenheiros projetar o que foi tentar amenizar algumas situações e vice-versa, problema na Rússia e tal. Bom, acordo diplomático, conversação diplomática até então sempre tivemos entre eles, tá? Atualmente, gente, os BRICS eles são detentores de mais de 21% do PIB mundial, formando assim um grupo de países que mais cresce no planeta. Mesmo nesses 2 últimos anos de pandemia, ou ficou algum estagnado, ou teve um pequeno crescimento, mas também não teve uma queda tão drástica, tá? Então, bom, pelo menos isso, né? Além disso, eles representam cerca de 42% da população mundial, porque só neles tem 45% de força de trabalho e o maior poder de consumo do mundo, tá? E destaca-se também pela abundância das suas riquezas nacionais, as suas condições favoráveis que atualmente apresentam para explorá-las. Durante a 4ª cúpula da BRICS, que foi em 27 de março de 2013, os países do eixo decidiram, perdão, 4ª não, 5ª, viu? Veio 5ª, perdão. Países do eixo decidiram pela criação de um banco internacional do grupo, o que desagradou profundamente os Estados Unidos e a Inglaterra. Foi mexer logo com quem? Esses dois, né? Que são países responsáveis pelo FMI e o Banco Mundial, respectivamente. Então, essa decisão sobre o Banco do BRICS ainda não foi oficializada, mas deve se concretizar nos próximos anos. Estamos em 2022. 2022, né? Porque essa ideia de fomentar e garantir o desenvolvimento da economia desses países membros do BRICS e das demais nações subdesenvolvidas ou desenvolvimento que queiram também participar ou tentar agregar, associar a elas. Outra medida que também não agradou muito os Estados Unidos e o Reino Unido foi a criação de um contingente de reserva no valor de 100 bilhões de dólares. Tal medida, meus amores, foi tomada com o objetivo de garantir a estabilidade econômica dos 5 países que fazem parte do BRICS agora, né? Com essas decisões, gente, é possível perceber a importância econômica e política desse grupo, assim também como é possível vislumbrar a emergência de uma rivalidade entre os BRICS, Estados Unidos e a União Europeia. É muito assim, tá notória essa rivalidade, né? Então, isso, meus amores, foi tudo que vocês puderam conhecer sobre essa associação, esse grupo de países que tentam, ou tentaram e tentam até hoje, trabalhar em prol de cada uma dessas comunidades. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima aula. Fique com Deus e um beijo.